Eles não querem namorar, eles só querem sexo. Bom, essa é a queixa da minha cliente e vamos aqui para mais um caos das leituras de tarô. E lembra, se você se identificar com o que eu vou falar aqui, já toca aí no like, já entra no canal e não esquece, hein? Vai lá na descrição ou no perfil ou no link da bio para você participar do curso do tarô extraordinário. Mas vamos ouvir a história da minha cliente, tá? A queixa dela era a seguinte, tá? Eles não querem namorar, só querem sexo, né? A pergunta dela era, escuta, quando que eu vou viver um grande amor? Aliás, essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem nas leituras dos oráculos, né? Aí abro lá as cartas e tá tudo muito difícil. Aí já saem as cartas que falam de muita sexualidade, amor muito carnal, amor muito físico, paixão, né? Mas não sai aquela coisa do amor, do afeto, companheirismo e tudo mais. Falei, nossa, que interessante, né? Tudo aqui tá muito voltado para coisa física, para coisa material. Ela falou, pois é, porque eles só querem sexo, não querem namorar, tá? Aí eu tô ali abrindo as cartas e falei, não vejo nada significativo, né? Para os próximos 6 meses, vão sempre me ouvir falar 6 meses, porque eu não gosto de fazer previsão longa, porque a minha função é ajustar o aqui, o agora, o presente, pegar as informações do passado, lógico, né? Por que chegou até aqui no presente, ali trabalhar de forma terapêutica para que mude aquela predisposição do futuro, caso ela seja negativa, difícil, enfim, né? Tudo mais, né? E aí estamos ali conversando. E aí, tô tirando umas cartas, verifico que tem um processo, né, relacionado ao pai dela, né, e eu disse, escuta, como era a relação, né, que você tinha com o seu pai, porque aqui me fala, né, que ele foi extremamente importante para você e ele ainda é. Aí ela disse, olha, infelizmente meu pai morreu, né, já fazem uns 4 anos, e tudo mais, mas realmente meu pai era meu herói, era minha inspiração, o meu pai era um tudo pra mim. Presta atenção, era um tudo pra mim, né? Aí eu perguntei, e como era o relacionamento dele com a sua mãe? Ah, era muito difícil. Minha mãe também não era fácil, sabe? Eles se separaram. Eu tive que morar com a minha mãe, mas eu não queria, porque meu pai que era legal comigo, né? Eu não acho que minha mãe foi bacana com meu pai. Ela era uma pessoa que era muito brava com tudo, ela era muito exigente, que isso, aquilo outro. E ela começou a falar uma série de características difíceis da mãe dela, né? Aí eu falei para ela, escuta, presta atenção, né? Será que você não está emocionalmente casada com o seu pai? Primeiro que você toma partido do seu pai. É bom lembrar que o que acontece entre pai e mãe só a eles pertence. A gente é filho, né? E muitas vezes, sem saber, a mulher, quando é a princesinha do papai, quando tá vinculada, né, na relação, ao invés de estar na hierarquia no lugar certo, né, como filha, ela muitas vezes toma o lugar da esposa no sentido emocional. Presta atenção, tem um monte de gente que vai se identificar com isso, né? E aí ela fica contra a mãe, né? Achando que a mãe não é boa o suficiente para o pai. A boa é ela, que deu atenção, ficou do lugar do pai, que paparicava o pai, que não era exigente com o pai, etc e tal. E aí isso tá lá no inconsciente dela. E o que acontece, né? Como é óbvio, né? As relações da vibração dela, o amor é para o pai, né? E a parte física, o sexo, é para os outros. Então, por mais que ela tentasse encontrar alguém que fosse companheiro, que fosse amiga, emocionalmente ela estava casada com o pai. Então a coisa era muito complicada. E aí ela parou e pensou. Aí eu perguntei assim para ela, a tua questão não é só no relacionamento, mas me parece também na coisa da dependência, né, financeira. Ela falou, e não é que é verdade? Eu falei, é. Ela falou, nossa, eu trabalho pra caramba, mas é impressionante. É luta, mas eu tenho uma dificuldade de fazer o dinheiro crescer, o dinheiro vir, segurar o dinheiro. Enfim, eu falei, então, né, possivelmente essas dificuldades também estão relacionadas com isso, né? Porque quando você diz, o meu pai era tudo pra mim, eu entendi que é uma coisa importante, é o pai dela, é uma pessoa que ela amava muito, tá tudo certo, mas ele não pode ser tudo, ele tem que ser o pai. A gente tem a família, tem a espiritualidade, tem o trabalho, tem os amigos, né? Tem uma série de outros setores, mas ela voltava tudo em função desse pai, como literalmente um casamento.
Então ela não percebia que a forma dela sentir a relação, né, ela não poderia trair o amor, né, que ela tinha com o pai, porque ela tomou o lugar da mãe, ela se casou emocionalmente com o pai, né? Então ela não traía o amor era só pro pai. E o que sobrava do relacionamento, que era o sexo, que era a aventura, que era o fetiche e tudo mais, era ali que ela se encaixava e que ela vibrava. E ela traía relacionamentos no qual ela não iria se prender, não iria ter literalmente um relacionamento, um companheiro, um casamento, porque ela estava vinculada a isso. Aí indiquei para ela fazer a constelação para poder organizar essa situação, né? Libertar, harmonizar, enfim, tudo mais, para ela poder seguir em frente. E aí foi que ela percebeu que realmente, né, que como o pai era o tudo para ela não conseguia se desenvolver também em uma série de outras coisas. E aí ela percebe, né, o quanto ela, vamos dizer, não foi, né, bacana, né, ao julgar a mãe dela, ao classificar a mãe dela, entendeu? Porque só a mãe dela sabe, né, o que passou com o pai. Independente de ser certo ou errado, só pertence ao casal, aos pais e não a ela. Então, quando a gente fala da questão da hierarquia, que eu sempre vou falar sobre isso, quando a gente está no lugar errado, a gente pode estar atrapalhando uma série, né, de setores na vida da gente e a vida da gente não anda. Bom, gente, agora eu tenho que contar o finalzinho, né? Fiz a constelação dela, passaram-se 6 meses e aí ela conseguiu arrumar um namorado, ela tá noiva e tá muito feliz agora. Então presta atenção, as cartas nos direcionam para caminhos que a gente não imagina. E todo problema que o cliente te traz, com certeza não é só a resposta sim ou não, vai dar certo, é 100% de certeza, isso é assim, isso é assado. A gente pode ajudar o nosso cliente a encontrar, né, uma solução, uma superação, uma melhoria ou até a amenizar aquela dificuldade, tá? E se você quer aprender mais sobre o tarô, não esquece, clica no link ou da descrição ou do perfil ou da bio, tá? E entra no curso gratuito do Tarô Extraordinário e vem aprender comigo, ler o tarô. Eu vou ficar muito feliz. E se você se identificou com alguma história aqui, ó, clica aqui, comenta. Beijo grande pra você e eu volto.